para a gente poder falar de das governança, redes, né, Rita? né? A governança das redes, da A governança do SUS, a sistema. governança da rede. Então, para a gente poder fazer essa discussão um pouco mais fluida e tentar enxergar como é que está acontecendo, ou quais são as iniciativas que a gente tem que fazer para fazer acontecer a governança nas redes, a gente precisa tratar um pouco dessa questão conceitual, tá? Então, eu já vou, de pronto, passar para a Tininha, que vai fazer essa apresentação mais conceitual, e como ela falou, não se acanhe em parar para a gente voltar no tema, discutir, tá? Isso. E depois a gente vai conversar um pouco mais com a prática mesmo, como é que está se dando a governança na região do Cariri, que é onde a gente está desenvolvendo um projeto aí em parceria OPAS, com Humane, CONAS, com a participação dos hospitais de excelência, inclusive, que estão com a planificação na região, e a gente vai contar um pouquinho o que está acontecendo no que tange a governança nessa região. Oi, Rita. Oi. Oi, Luísa. Desculpa interromper. É só para avisar. Oi, gente, eu sou a Luísa, jornalista do CONAS. Se vocês não quiserem interromper e escrever no chat, vocês podem escrever as perguntas, as dúvidas, e eu vou passar para a Rita e para a Tininha também, tá bom? Bem lembrado. Agradecer aí também o apoio da Luísa, que também teve que sair correndo lá do CONAS, ainda está no carro para a gente dar conta da tarefa. Rapaz, a gente tem que se virar nos 30, viu? Vamos combinar. Vamos lá. Janela, né? Que não está aparecendo. Vocês estão vendo, gente? Sim. Oi, estão vendo? Sim. Sim. Pronto, ok. Então, aqui, né, a gente preparou aqui esse material para vocês, e vamos começar. Bom, primeiro, né, só para a gente falar um pouco desse contexto, do que a gente enfrenta, né, quais são os nossos desafios, né, e aí a gente traz esses elementos aqui, a questão do envelhecimento e as doenças crônicas, com a maior demanda pelos serviços, o aumento dos custos, a própria sustentabilidade financeira do SUS, né, que é uma dificuldade que a gente é histórica e que a gente vem assumindo desde que o sistema virou universal e que a gente saiu do modelo inampiano, do INAMPS, que privilegiava só uma parte da população, né, e aí expandimos o SUS para todo mundo e o recurso correspondente não veio junto. Então, de fato, existe um subfinanciamento do sistema. As crescentes desigualdades que a gente passa, né, e falando aqui do nosso país, grandes desigualdades, na verdade, um abismo, né, social que existe no nosso país, dentro de um mesmo estado, inclusive, então você vê várias situações, então a gente tem realmente uma desigualdade muito grande, tanto sociodemográficas também, como socioeconômicas. E a crise, né, climática, que tem tido impactos, assim, importantes na saúde, com o aumento de doenças respiratórias, com outros impactos ambientais, as próprias doenças transmissíveis, né, por exemplo, por causa da dengue, né, as chuvas, essa coisa toda, então a gente tem tido uma série de elementos aí que aumenta a complexidade de resposta do sistema. E aí, diante dessa complexidade, o que temos hoje? Um sistema que é fragmentado, né, e que está, como o próprio professor Eugênio bem fala, né, ele responde às questões, não dá conta, né, de responder, não dá conta de responder às necessidades da população, e ele é muito reativo, né, e é um sistema que ele é disfuncional, de custos crescentes, enfim, então, existe se você está colapso. passando alguns slides, não está passando para nós. Não? Gente... Não entrou em modo apresentação, Tininha, se você conseguir colocar. Peraí. Mas está no modo apresentação. É problema de rede, viu, gente? De internet, deve ser. É que eu acho que está em modo apresentação para vocês, mas não para a gente.
Ai, peraí. E se a gente colocar assim, vai melhorar? Vamos lá ver. Aí foi, aí passou agora, só que ele Então, tá vamos naquele desse modo de que eu edição. acho que Vocês estão facilita. enxergando, estão vendo bem aí? Tá dando para ver legal? Tá passando, gente? Aí Sim, agora dá sim. para ver. Dá para ver, sim, Tininha. Então, tá. Então, voltando aqui, né? O colapso desse sistema só vai poder ser resolvido, né, ou evitado, se a gente tiver uma boa governança, e que a gente possa, inclusive, organizar o sistema conforme, para poder garantir, né, que ele tenha uma funcionalidade, que ele esteja organizado em redes. Então, a gente usa esse desenho lá no modelo, no sistema fragmentado, tá o paciente lá sem saber para onde vai, enfim, sem ser atendido, a um custo gigantesco e sem ter esses problemas resolvidos, e um sistema em rede, não, ele tem que coordene, né, a sua atenção. Bom, e aí a gente traz esses conceitos que falamos aqui no início, né, eu e a Rita. A governança, ela é entendida como um conjunto de diretrizes, princípios e mecanismos que vai garantir a transparência, a participação e o controle social, na verdade é o que orienta, né. A governabilidade é a capacidade de um governo, né, ou do gestor, de implementar as diretrizes que são dadas lá na governança, e aí tem uma série de fatores que influenciam nisso, e a gente aqui no SUS sente isso na pele, né, existem fatores políticos, e aí a gente vê a questão das emendas parlamentares, por exemplo, fatores econômicos e fatores também institucionais que, enfim, nem tudo, embora a governabilidade, o governo deveria ter, né, uma maior governabilidade, tem todos esses fatores que influenciam no que é possível ser feito, né? Então, a governabilidade seria, então, o que é possível fazer diante de todos esses fatores aí que têm uma forte influência. A gestão é o que deve ser feito, né, gente? Aí entra a questão do planejamento, da organização, do controle das ações, tudo isso voltado para alcançar os objetivos definidos lá na governança. E a gestão, ela é indelegável, né? Então, por isso que a gente fala, inclusive, quando a gente fala no SUS, um dos requisitos para você receber o recurso, por exemplo, fundo a fundo, é ter um plano de saúde, né? Então, a gente brinca que tem que ter o CPF, que é o conselho, o plano e o fundo de saúde. Então, a gestão abarca, né, essas questões. E a gerência é a operacionalização em si, é o como fazer, né? Então, como que a gente operacionaliza essas ações que são planejadas pela gestão com uma execução mais direta das atividades? A gente lá atrás teve uma discussão, na época da NOB, da NOAS, os mais antigos com certeza vão lembrar disso, eu acho até um documento do CONAS, que faz uma diferença entre gerência e gestão, né? Eu acho que os mais antigos devem lembrar disso. Então, é isso, da gestão. Então, gestão é uma coisa, gerência é outra, é a operacionalização disso, né? E aí, só uma coisa que eu acho importante, quando a gente fala em gestão e gerência, né, que também é uma discussão muito forte, a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde jamais podem abrir mão da gestão. Da gestão, exatamente. Né? Mas elas podem abrir mão da gerência de unidades de saúde. Então, é aí que entram as alternativas de gerência que a gente tem, as organizações sociais, os consórcios públicos, não é? É nessa esfera da gerência. Quem faz a gestão, quem planeja, organiza, controla, monitora, e a gente vai ver mais para frente. E define meta, né? É a gestão, tá certo? É a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. Bom, e aí, trazendo também, né, uma fala lá do Eugênio, né, quais são os princípios e as características de uma boa governança. Então, conhecimento das necessidades da população e da gestão da saúde dessa população, visão e missão compartilhadas, os objetivos e as ações devem estar alinhados com a missão e coordenados entre si, a participação de todos os atores relevantes, a colaboração e a interdependência entre os atores, isso principalmente quando a gente fala do Sistema Único de Saúde do nosso SUS, né? A transparência e a prestação de contas e, fundamental, gente, a liderança efetiva. Então, e a gente
pode ver na prática, né, como as lideranças fazem a diferença no território, como elas são capazes de mobilizar o território. Então, é importante que nesses processos de trabalho nossos, né, aí por esses territórios que a gente tem caminhado, a gente possa estimular que essas lideranças sejam identificadas pelos grupos, né, que é muito importante. Então, tem essa experiência lá do Cariri, por exemplo, a gente tem uma liderança muito forte, né, lá da superintendência, e a gente vê como ela consegue mobilizar, consegue envolver as pessoas, né, então isso é muito importante, e essas lideranças muitas vezes estão lá naquele cantinho que ninguém percebe, e são potências dentro do território para ajudar a gente a ir avançar no processo de mudança desse modelo de atenção à saúde. Aí a gente traz o tema do praticando a governança no SUS. Então, a governança nos respectivos territórios deve promover uma maior coordenação de políticas e cooperação entre os atores. Isso a partir de uma visão territorial partilhada, numa perspectiva inovadora e colaborativa, que é o planejamento regional integrado, que de 3 anos para cá, né, tem tido, teve inclusive um apoio do projeto PROAD, né, no sentido de dar, na verdade, 6 anos atrás, só que no triênio anterior, foi uma proposta do CONASEMES de trabalhar a questão do planejamento, mas voltado só para 6 macro-regiões. Depois, no triênio passado, a gente conseguiu se incorporar esse projeto tinha sido demandado pelo CONASEMES, e aí ampliar o escopo desse projeto, né, para todas as macro-regiões. Isso tudo, claro que, dependendo da adesão do Estado, os estados o caso do projeto da regionalização, os estados e os COSEMES, que tinham que aderir ao projeto, e esse movimento foi para o território muito vivo, né, em que pese a gente não ter avançado no sentido de por exemplo, hoje nós temos 119 macros, ou 120 macros, acho que 120 macros. A gente não tem 120 planos macro-regionais, mas até porque tem uma série de outras dificuldades aí que a gente não conseguiu avançar com a própria programação, né, a programação regional de ações e serviços de saúde. Mas a gente tem um tema incorporado nos técnicos, incorporado no gestor, pauta, entendeu? Conseguimos que o planejamento regional integrado fosse para a pauta, embora a questão da regionalização esteja lá desde a Constituição, né? Mas, peraí, só um minutinho. Então, está lá desde a nossa Constituição, veio a NOB, veio a NOS, enfim, tem todo um arcabouço legal que está lá dizendo que a regionalização é um princípio, né, é uma diretriz do SUS, né, mas essa coisa ainda vem caminhando de uma maneira muito lenta, né, e a gente percebe que nesses últimos anos, o projeto com esse apoio do projeto, foi para a pauta, né, e aí o próprio Ministério da Saúde também, a nova gestão começou a incorporar, né, nas suas políticas, a questão da regionalização, né, fazer valer o decreto 7.508. Então, isso aí é uma coisa, quer dizer, é um avanço que a gente tem conseguido, né, e espera avançar mais ainda, porque ainda tem muito a ser feito. Bom, e aí a gente traz o que a gente faz um pouco essa diferenciação entre a governança do SUS e a governança das redes, porque, na verdade, nós temos a resolução 23 e a resolução 37, né, que trata da questão do PRI, que institui, inclusive, um comitê executivo de governança das redes, né, mas a gente fez essa diferença didaticamente, porque, assim, a governança do SUS se dá através das instâncias de pactuação, né? Instâncias de pactuação é diferente do comitê executivo, que não tem poder deliberativo. O comitê executivo, ele é instituído pela CIB, tá? Mas ele está lá para estar apoiando o gestor na tomada de decisão, para estar apoiando o monitoramento das ações, para estar fazendo essa máquina girar de uma maneira, funcionar, né, de uma maneira, digamos, mais
Azeitada, né? Azeitada, exatamente, porque justamente é no Comitê Executivo de Governança das redes, onde sentam todos os atores que estão ali envolvidos, né, com a rede, com o funcionamento aí das redes no território. Mas compete ao gestor, e é indelegável isso, a decisão em relação à pactuação, né? Então, temos aí, no âmbito nacional, a Comissão Intergestora Tripartite, que é formada pelo Ministério da Saúde, composta, né, pelo representante do Ministério da Saúde, CONAS, representando os secretários estaduais e o CONASEMES, os secretários municipais, e no âmbito estadual, nós temos as comissões intergestores bipartite, composta por representantes da Secretaria Estadual e dos COSEMES, mais a Comissão Intergestora Regional, CIR, que trabalha justamente está no âmbito da região de saúde, né? Então, tem representantes das secretarias estaduais e representantes das secretarias municipais no âmbito regional. Então, aí são instâncias formadas por gestores, por quem delibera, por quem assina, tem o poder de assinar uma decisão e colocar, enfim, para que ela possa acontecer. E temos também, dentro da governança do SUS, está previsto lá a questão do controle social, que se dá através dos conselhos de saúde, né? Então, o Conselho Nacional, Estadual e Municipal de Saúde. Então, os conselhos participam dessa governança, até porque eles que definem as diretrizes, né? Eles que aprovam os relatórios de gestão, o RAG, né, tudo isso. Então, os conselhos de saúde têm esse papel dentro da governança do Sistema Único de Saúde. E aí, no SUS, a gente traz esse conceito da governança colaborativa, né, que é um processo complexo, lógico que é um processo complexo, mas é porque ele tem uma pluralidade de atores e políticos que interagem com interesses, né, e voltados também para formular, promover, alcançar objetivos comuns, que nem sempre são tão comuns, e nem sempre há consenso. Então, tem essa governança, ela precisa ser colaborativa, mas, sobretudo, ela precisa chegar ao consenso, né? Ela precisa chegar ao consenso. Então, envolve a troca e o desenvolvimento de um conjunto de ideias, regras e recursos. E quais seriam as características dessa governança colaborativa? Uma articulação estável, né, entre atores mutuamente dependentes, mas funcionalmente autônomos, provenientes do Estado, do mercado e da sociedade civil. No caso das comissões intergestores, né, a gente tem Secretaria Estadual, Estado, Município e União, são entes federativos que são autônomos, não existe uma hierarquia, né, mas que temos que chegar justamente a um consenso, porque não existe, por isso que tudo tem que ser pactuado, por isso que a gente tem, né, essas discussões junto ao Ministério da Saúde, por isso que os estados têm que estar discutindo junto com os municípios, porque precisamos ter precisamos estarmos todos juntos para poder o sistema realmente funcionar como tem que funcionar. Essa interação se dá por meio de negociação, e aí o professor Eugênio fala muito bem, né, por vezes marcada por conflitos, e a gente já viveu isso, né, e elas ocorrem num contexto realmente institucionalizado, por regras, normas, conhecimento partilhado e também de um imaginário coletivo. Então, temos as instâncias de negociação, que é a CIT, a CIR, a CIB, né? Então, a gente tem esses espaços onde os gestores sentam, negociam, pactuam, enfim, e faz com que o sistema possa ser implementado. Bom, os pressupostos dessa governança colaborativa, né? Ela considera a existência de uma coletividade de interesses confluentes, mas não necessariamente consensuais, interdependência e estratégias para poder implementá-las. Guarda a função básica de planejamento, organização, direção e controle, e aí no controle entra monitoramento e avaliação, e por ser dinâmica também deve adaptar-se às necessidades de cada situação. Então, por isso, quando a gente tem acompanhado muito o PRI, quando a gente
demandou esse projeto, né, para os hospitais de excelência, a gente tem batido muito nessa tecla, que uma das premissas é identificar as necessidades do território e respeitar essas necessidades. Quer dizer, nós temos uma trilha metodológica, mas não é um trilho metodológico. Então, há de se fazer, sim, as adaptações necessárias para que os objetivos sejam alcançados. Então, está me mostrando aqui o horário, deixa eu correr. Bom, aqui é a função da boa governança, que é monitorar, avaliar, direcionar, né? E aí depende, tem que ter uma liderança, tem que ter estratégia. Essa dimensão, da dimensão territorial da governança da rede, né, ela parte do princípio que a suficiência da rede, né, implica que só na macro-região é que a gente consegue conformar uma rede de atenção à saúde, porque só na macro-região você tem atenção primária, atenção secundária e atenção terciária, né, então, por isso que a macro-região é o território que permite que seja feita a governança regional. E por isso, a ideia, né, da Resolução 23, junto com a 37, do Comitê Executivo de Governança da Rede, ele se dê justamente nesse espaço onde a rede se conforma. Por isso que o comitê é instituído, inclusive, pela CIB, né? Bom, os territórios sanitários, né, aqui, então a gente tem um território nacional, temos os 27 estados, 120 macro-regiões, essa posição aí, o acesso foi em novembro de 24, tá? 433 regiões de saúde, porque tem alguns estados que adotaram macro-região, eles chamam de região, né, e a região muitas vezes chama de micro-região, então tem as peculiaridades de cada um, mas o que importa é que a lógica é que quando se completa a rede, é esse espaço macro-regional ou região, por exemplo, Fortaleza, no Ceará se chama região de saúde, mas a região de saúde tem a mesma característica da macro-região que está lá na Resolução 23. Porque, na verdade, a própria LC, o 4I, o decreto fala de região de saúde, né? Mas essa é outra história, esses bastidores eu conto depois para vocês, tá? Por que ficou macro-região. E aí, organizando a rede no território, então, o planejamento regional integrado é realmente um instrumento capaz de organizar, né, que deve ser utilizado para organizar essa rede, ele é um processo dinâmico, né? E aí a gente traz esse conceito do microespaço da governança da rede, que o professor Eugênio fala tão bem, que é a governança clínica, e ele diz, não adianta vocês serem, tá tudo bem no macroespaço de governança, se esse microespaço não funcionar, a gente não vai conseguir os resultados que a gente quer, né? Então, a gente traz aí esses elementos aí desse microespaço, que é ele que realmente vai poder ter essa capacidade de transformar todo esse arcabouço legal, toda essa teoria em ações concretas que resultam na melhoria, né, da saúde da nossa população. Então, aí a gente fala aí tem aí a questão da atenção contínua, a UBS com o modelo MAC implantado, o ambulatório de especialidade, o hospital de referência, isso tudo funcionando em rede, né, e com um plano de cuidado compartilhado. A dimensão, aí eu trago para aí a dimensão institucional do microespaço da governança e o papel da atenção primária na rede, que a atenção primária que está lá é a base, né, ela que deve estar fazendo toda a coordenação do cuidado e a ordenação dessa rede. Então, é fundamental instituir e manter a base populacional dessa rede, e a atenção primária quem faz isso. Tem sim que ela tem que ter capacidade para resolver a grande maioria dos problemas de saúde, para isso tem que se investir na atenção primária, e ela coordena esses fluxos e contrafluxos, né, das pessoas dentro dessa rede. E trazendo mais um elemento aqui para a governança clínica, é a programação local da rede na PS, a partir de parâmetros de necessidade daquela população adstrita, e ter um sistema todo de monitoramento das condições crônicas em tempo real, por meio de tecnologias de governança clínica, gestão das condições de saúde e gestão de caso, que também a gente já teve essa aula aí pelo professor Eugênio. Bom, e aí a gente traz aqui um resultado concreto disso, né? Então, traz o exemplo lá de Minas Gerais, né, que foi um artigo que foi escrito por uma das pessoas que participaram desse processo, né, e aí como é que se dá atenção ao diabetes no SUS lá
no estado onde já tem a planificação da atenção à saúde, está todo a vapor, inclusive ele é laboratório para a gente, né? Então, acesso com hora marcada na atenção primária e tempo total de 55 minutos para consultas médicas, é uma consulta mesmo. 90% das pessoas com diabetes com o diagnóstico, incluindo a estratificação de risco. Então, isso é cuidado, né? 89% das pessoas com diabetes têm um plano de cuidado e monitoramento dessas consultas médicas, e o percentual de pessoas com diabetes que tiveram a redução da hemoglobina glicada após 3 meses foi de 60%, superior a 1%, foi de 68%. Ou seja, isso aí consegue demonstrar, né, que a rede bem organizada impacta nas condições de saúde da população. Então, por fim, as evidências comprovam que é possível. Então, vamos contribuir para essa mudança? Esse é o nosso convite aí para todos vocês que estão participando aí dessa jornada. Obrigada, espero não ter falado muito, não me dá tempo aí para a gente trocar uma ideia. Vamos voltar lá. Bom, gente, então, assim... Agora a gente traz a preta. Essa teoria toda, para além do que a Tininha colocou, ela é, digamos assim, submetida à realidade de cada estado. Isso. Né? De cada macro-região. No que tange a governança, eu acho que aí a gente já pode começar a entrar na segunda parte. A gente está com um projeto específico na região do Cariri, que é uma região que contempla 45 municípios, né, no Ceará, um projeto em parceria aí, como eu já falei, com o CONAS, UNAMI, UMANI, OPAS. Nós estamos com as parcerias com os hospitais de excelência, tanto o BP quanto o Einstein. O próprio CONASEMES, né? O próprio CONASEMES está junto, né? E o Ceará, ele tem uma lei estadual que versa sobre a governança da rede. Então, para cada lugar que a gente for atuar, a gente tem que se atentar a esse detalhe. Como é que o local, ele trata a governança? Se não trata ainda, nós temos que começar, mas se trata, nós temos que partir exatamente do ponto em que esse local está. E agora eu queria convidar a Preta, que está junto com a gente lá no Cariri, para ela contar um pouquinho como é que está se dando o desenvolvimento dessa governança nesse projeto em especial, nessa macro-região. Antes de passar para a Preta, eu queria passar para a Bárbara, que levantou a mão para a gente poder ouvi-la. Bárbara? Não, acho que a Bárbara desistiu. Está com a mão levantada, mas desistiu. Vamos lá, Preta, pode começar. Ei, gente, boa tarde. Estão me ouvindo direitinho? Perfeitamente, Preta. Tá ótimo. Obrigada pelo convite, viu, Rita, Tininha aí, né, em nome do CONAS. Vou tentar fazer jus aqui, né, a essa enorme equipe, né, de consultores e colaboradores e apoiadores, né, que estão fazendo parte desse grande projeto aí, lá no Ceará, né, na região de saúde do Cariri. Peço aqui, né, eu acho que tem muitas pessoas do Ceará aqui, né, estou pedindo, então, permissão, né, doutora Tânia, aí, que representa a Secretaria Estadual de Saúde, e a TECA lá, né, superintendente da região, as lideranças aí, né, na secretaria, para contar um pouquinho, então, né, foi a incumbência que me deu aqui, espero fazer jus e vamos lá. Então, o projeto, né, chamado Projeto Organização das Redes de Atenção à Saúde na região do Cariri, como a Rita aqui já colocou, né, parceria aí, né, entre esses vários parceiros que a Rita já falou, e lá no Ceará, foi, assim que pactuado esse projeto, eles denominaram a nomenclatura, né, do projeto lá, De Braços Abertos, Atenção desde o Primeiro Cuidado. Então, é a denominação, né, desse grande projeto. E é importante colocar que esse projeto, na Secretaria, ele tem 3 grandes objetivos, né? Então, o primeiro objetivo, no intuito de valorizar quem trabalha, é um plano de educação permanente em saúde para a atenção primária de saúde, né, especificamente para a atenção primária,
Um segundo objetivo, né, que é acolher quem precisa, entra, então, a planificação da atenção à saúde, né, para aperfeiçoar todos os processos de trabalho. E um terceiro objetivo, são objetivos macro, assim, né, do projeto como um todo, é para ser referência em atenção primária. E aí entra, então, uma rede de articuladores da atenção primária nas regiões. Então, a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará, né, traz esse projeto como prioritário, né, não só para a organização da rede de atenção à saúde, né, que é o grande objetivo, mas também, né, toda a organização dentro da Secretaria Estadual de Saúde, né, para esse trabalho nessas 5 regiões de saúde. E tem, assim, né, como resultado esperado, né, a doutora Tânia sempre vai apresentando esse trabalho, e ela diz, né, então, principalmente, organizar e qualificar os processos de trabalho, né, de forma geral, né, na rede de atenção, na secretaria, no nível regional, organizar essa rede, melhorar o desempenho dos indicadores, né, e melhorar a qualidade de vida da população. Esse projeto, ele foi iniciado no Ceará, na região litoral leste, né, no Vale do Jaguaribe, em abril do ano passado, e a região centro-sul, que é a chamada região do Cariri, né, em junho de 2024. Então, né, é um projeto recente, iniciado o ano passado aí, nessas 2 regiões. Especificamente falando da região de saúde centro-sul, que é do Cariri, vou fazer uma pequena contextualização, porque, assim, né, o projeto está lá, na região do litoral leste, vem sendo feita a planificação, como nas outras regiões, né, que o CONAS está atuando aí no Brasil, que é integrando, né, atenção primária com atenção especializada. Já na região do Cariri, né, é uma grande aposta aí, né, um projeto ímpar, né, que começa a ser feito, onde se vai trabalhar a rede como um todo, né, atenção primária, secundária e atenção especializada e atenção hospitalar, e com essa questão, né, de trazer a governança aí, né, como um eixo bem prioritário também nesse projeto. Então, a Rita já falou, né, mas é uma região que tem 45 municípios, tem 1.500.000 habitantes, né, ela tem uma subdivisão de 5 áreas descentralizadas, né, que são na mesma formatação das micro-regiões que a gente conhece, né, mas lá são chamadas de áreas descentralizadas. É importante, né, a Rita trouxe aqui que essa questão da governança, ela vai sendo adaptada conforme, né, o local, então, o Ceará, ele já tem, né, uma lei estadual que define aí, não só a região, né, o processo de regionalização, como também define aí, a partir de 2019, as regiões de saúde. Então, lá não se usa o termo macro, né, mas sim regiões de saúde, são 5. Então, esse projeto está em 2 regiões, inicialmente. Lá tem 95,7% de cobertura, estratégia da família, e 599 equipes, né, e uma vasta rede de serviços de atenção especializada, né, como policlínica, centro de reabilitação, centros odontológicos, né, que são os CELS, os CAPs, e também uma extensa rede de atenção hospitalar, né, com hospitais estratégicos, regionais, né, HPPs, e tem um cenário lá muito importante, né, que além dessa questão bem madura, né, de regiões de saúde, bem estruturadas, né, existe lá o plano de saúde regional, né, também institucionalizado lá por lei estadual, no processo, né, de regionalização de planejamento estratégico da Secretaria, e o Cariri já tem um plano, né, 2023-2027 elaborado, né, pactuado, e em andamento já, né, no processo de monitoramento e avaliação. Além, né, das fortes lideranças da secretária estadual de saúde, né, doutora Tânia, e da superintendência regional, né, que é a Tereza, que a gente chama, né, muito carinhosamente de Teca. Bom, esse projeto, então, foi iniciado no Cariri no dia 10 de junho, né, ele visa trabalhar, então, a rede toda e trazendo a governança, né, com um eixo aí também prioritário. O projeto, ele parte todo, né, desse plano, então, de saúde regional, né, que já está lá em andamento, então, todas as metas, tudo que vem sendo pensado está totalmente linkado com este plano, né, assim também como com o plano estadual de saúde, que são, né, esses instrumentos legais de gestão. E uma coisa importante que foi feito lá, né, a secretária estadual definiu, né, junto lá a região, né, todos os seus atores lá, secretários, prefeitos, né, rede de prestadores de serviço, enfim, uma meta mobilizadora, né, então, o projeto, ele está bem baseado na redução da mortalidade infantil em 1 dígito. Isso já está contido no plano, né, deles lá, da região, mas com o projeto espera-se adiantar, né, essa meta mobilizadora que estava prevista para ser em 2027, e agora, né, tem a previsão de
com todo esse projeto, né, com todas as metas que estão sendo planejadas e ações, né, a gente consiga ir para o ano, né, de 2025. Uma meta ousada, né, mas também um projeto ousado e que as pessoas são bastante ousadas também, né, então assim, assumindo esse desafio, assim, com muito compromisso, né, então, agora, então a gente fez aí o período passado aí, né, de junho até dezembro, todo um planejamento desse projeto, né, e agora na transição de governo municipal, né, dia 31 de janeiro, teve uma grande mobilização, né, vindo do governo, né, então, o próprio governador, né, foi na região do Cariri, no dia 31 de janeiro, junto à doutora Tânia, junto à região de saúde, todos os prefeitos, todos os secretários e secretárias de saúde, todas as instituições parceiras, né, então, foi um grande movimento lá, e foi apresentado, né, pactuado e formalmente, né, feito adesão, então, desses 45 gestores e toda a rede também, né, de serviços de atenção ambulatorial especializada e atenção hospitalar, e, né, uma questão também inédita, né, que é o que a gente sabe que dá muita sustentabilidade ao projeto, né, o orçamento também, né, já programado, né, especificamente para este projeto. E aí, como é que a gente vem fazendo esse projeto lá? Ele foi iniciado, né, em junho com oficinas, então, a gente já falou aqui, né, existe uma lei, foi criado o Comitê de Apoio à Governança Regional da Saúde, né, ela tem, baseado, né, na resolução CIT 23, porém, esse comitê, ele é de apoio à governança regional de saúde, então é um comitê que foi criado a partir da lei estadual, né, lá do Ceará. Então, foi iniciado com este comitê, que já estava ativo lá desde 2022, né, já vinha trabalhando em inúmeras ações relacionadas ao Plano Regional de Saúde, a partir, então, dessas metas e indicadores previstas no plano, né, que a gente não pode fazer nada desvirtuado, por quê? Porque a região já sabe o que quer fazer, já tem definição, né, já tem um plano, também, a partir, né, da pactuação entre todos os atores, então, houve uma grande mobilização, né, lá pela liderança regional e estadual, para a pactuação dessa meta mobilizadora, e, a partir daí, né, foi elaborado um plano estratégico regional para a redução da mortalidade infantil na região do Cariri, que é onde a gente baseia todo o trabalho que vem sendo feito no projeto. E, de forma, assim, também organizada do projeto, né, o planejamento, ele prevê 4 eixos principais a serem trabalhados. Pensando a rede como um todo, né, se colocou o eixo atenção primária à saúde, atenção ambulatorial especializada, atenção hospitalar e governança. Né, então, esses 4 eixos vêm trabalhando assim em sintonia, envolvendo todo o nível central da Secretaria Estadual, todo o nível regional, né, da Secretaria Estadual, que é lá na região do Cariri, envolvendo consórcios, envolvendo policlínicas, centros de reabilitação, o CAPES também entrou, então, assim, a ideia, né, Rita, é você trabalhar a rede como um todo, por isso que a gente fala que é um projeto inédito, né, talvez seja a primeira experiência em que a gente está conseguindo, né, chegar a trabalhar uma rede de atenção à saúde completa. Para o eixo governança, né, a gente já vem trabalhando fortemente, né, de junho para cá, a mobilização e pactuação do projeto, né, com todos os atores, né, envolvidos aí, né, tanto do nível da gestão quanto dos serviços, os trabalhadores também, né, muito envolvidos, os municípios, as equipes municipais, as equipes da atenção primária, várias oficinas, né, de trabalho junto ao comitê, principalmente no alinhamento, né, não só sobre o projeto, né, o que se espera do projeto, mas também alinhamentos sobre a governança, tudo isso que a Tininha trouxe aqui, né, governança, governabilidade, gestão, gerência, né, um alinhamento mais profundo, o doutor Eugênio já esteve lá, né, 2 vezes apoiando esse alinhamento, né, para que todos os atores envolvidos tenham, né, um mesmo entendimento e que a gente, né, vá trilhando aí esse caminho, né, da governança. Também é um tema novo, né, então é legal porque está sendo construído por todos, né, ao mesmo tempo, muita mobilização de gestores e profissionais, né, principalmente também dos pontos de atenção que estão envolvidos, visitas em diversos pontos de atenção, tanto da atenção primária, atenção especializada, atenção hospitalar, porque a gente entende também, né, que para fazer a governança, todas as pessoas, além de estarem integradas, as pessoas têm que entender como é que é essa rede, né, conhecer todos os espaços que ali estão, né, estruturados. E também
principalmente agora, né, o que, depois de todos esses alinhamentos, esses entendimentos, foi, então, pactuado que este comitê, né, de apoio à governança já instituído, ele vai ter, a gente chama um pouquinho de, como o projeto é de braços abertos, então ele vai ter braços, né, que seria o quê? O Comitê Executivo Temático, né, esse nome ainda está sendo ajustado, né, junto lá ao nível central, ao nível regional, mas é um comitê que vai trabalhar especificamente a linha de cuidado materno-infantil, por exemplo, né, que é um que a gente já iniciou, agora em novembro já foi feita a primeira oficina, né, para instituir esse espaço, esse comitê, né, executivo temático, vou chamar assim, tá, gente, mas pode ser que tenha outra denominação mais para frente. E o próximo passo, né, é um comitê também que vai trabalhar trauma, IAM e AVC, né, focado aí um pouco nos eventos agudos, e outros, né, que vão sendo aí ao longo do processo de desenvolvimento do projeto. A princípios, né, seriam esses dois. Por que que a gente, né, chegou nessa conclusão com todos lá? Rita, você me fala do tempo, tá? Vou falar só mais 2 minutinhos eu termino. O que a gente entendeu, né? Então, trazendo toda essa discussão que a Tininha fez, é exatamente isso, né? Então, nós temos vários espaços, né? Tem o Conselho de Saúde, que é um espaço colegiado da gestão, né? Então, a gente poderia dizer assim, né, que o Conselho já envolve gestor, prestador, trabalhador, usuário, mas é numa amplitude maior, eu diria, né? Tem que fazer a gestão do SUS, né? Do sistema de saúde. Depois tem os espaços intergestores, né, o nome já diz, entre os gestores, então, CIT, CIB, CI, né, e suas respectivas câmaras técnicas, elas vêm trabalhando, mas trabalha ali mais a gestão do SUS mesmo, que, como a Rita colocou, né, é de responsabilidade dos gestores, né, é Secretaria Municipal, Estadual e Ministério da Saúde, então, é um espaço mais também de gestão, eu diria, das políticas de saúde, né, vão aí formular políticas, ações, né, apoiar os municípios também, e os conselhos de saúde, enfim. E depois, né, em 2017, veio essa resolução 23 e a 37, né, que elas trazem exatamente isso, né, bota em pauta a governança, né, então, como o Eugênio fala, não adianta ter, né, todo o espaço macro resolvido se aqui a gente ainda não conseguiu, né, estar tão articulado e num bom desenvolvimento. Então, né, como fazer essa governança da rede, né, então nos remete a pensar um pouco mais esse espaço regional, de fato, onde, de fato, existe uma organização em rede, né, e como fazer a governança. E aí, foi solicitado aí, né, pelas CIBs, criar esse comitê executivo de redes, então o Ceará deu um passo, né, de fazer por lei estadual, né? E aí, o que a gente observa? Se a gente for olhar as regiões que a gente está, né, eu tenho certeza nessa sala, várias pessoas de várias regiões, que talvez ainda, né, mesmo quem tem, porque nem todos têm instituído o Comitê Executivo de Redes, como prevê a resolução CIT, mas quem já tem, como que está isso, né? Será que a gente está conseguindo realizar a adequada governança da rede? Né? Então, fica parecendo que ainda falta algo mais. E aí, a gente está apostando, né, nessa questão de criar esses espaços, né, que foi bem falado aqui, seria um espaço microintegrador, né, é onde a gente vai tentar estruturar aí esse microsistema clínico, né, que vai garantir um cuidado apropriado, né, então, por isso, essa proposta, né, de fazer os comitês temáticos, né, a gente já teve algumas experiências, né, iniciadas aí em alguns estados do Brasil, mas aqui a ideia, né, é que a gente consiga, então, organizar de fato, né, pensando aí todos os espaços colegiados de intergestores que já existe, mas aí trazer o foco, então, neste comitê, e deste comitê a gente ter, né, os comitês temáticos pelas linhas de cuidado. Então, acho que a ideia é essa, Rita, não sei se falei demais, tá bom? E a gente está, assim, muito esperançoso, é isso? É isso, Preta, muito obrigada por ter aceito o convite. Acho que é isso, você colocou com muita clareza, né, o que está acontecendo. E, assim, a gente teve uma experiência muito legal, né, porque durante a preparatória no Cariri, como o tema é mortalidade infantil, a gente teve que acelerar vários processos, né? E foi comitê de governança lá, é um comitê extremamente amplo, que tem os hospitais, as universidades, as entidades de proteção à mulher, o Estado, o município, enfim, mas
faltava alguma coisa, né, no que tange a atenção à mulher gestante. E a gente fez uma oficina de trabalho, onde a gente trouxe não só o hospital, o diretor do hospital que atendia o parto, mas o obstetra, né? O obstetra que atendia o parto, a regulação, e fizemos uma oficina para tentar, inclusive, de forma muito rápida, entrar com gestão de caso. Tudo bem, acho que isso aconteceu, se não me engano, em novembro, outubro, novembro, não é? E agora, no dia 31, a gente foi fazer uma visita, depois da inauguração, nós estávamos com uma equipe grande da Humane, uma equipe da CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que também quer fazer uma ação voltada lá aos recém-nascidos, e fomos visitar uma unidade na zona rural. E, assim, a enfermeira responsável, ela deu um depoimento que me chamou muito a atenção. Ela disse, eu fui no comitê de governança. Aqui na minha unidade, antes de eu ir lá, tinha fila para gestante. Agora não tem mais. Então, assim, isso me chamou, ela deu esse depoimento, assim, porque ela quis, né, recebendo as pessoas, contando como é que ela estava atendendo os gestantes dela lá. Isso me chamou muito a atenção, né? Uma oficina, uma reunião, né? Onde a gente colocou os obstetras, os enfermeiros da UBS, do centro de especialidade que atendia gestante de alto risco, do hospital que fazia parto. Eu me lembro de, na oficina também, uma enfermeira virar e falar assim para o médico da regulação, nossa, doutor, muito prazer. Anos que eu falo com o senhor, eu falo com o senhor há 15 anos. Para regular meus pacientes, mas eu não conhecia. E Eugênio fala isso muito, né? A rede é feita por pessoas, elas precisam se conhecer, elas precisam se conversar. Né? Então, assim, são coisas, né, causas que a gente vai juntando e que vai demonstrando muito o impacto da gente fazer essa ação de governança de forma mais consolidada. Agora, tem uma perguntinha aqui no chat, da Ana Almeida, que fala o seguinte, no olhar do CONAS e dos consultores, o que tem impactado no desenvolvimento do PRI, que não conseguiu ainda se consolidar, ser implantado, quais as principais dificuldades e como podemos colaborar com os técnicos estaduais? Ana, eu queria agradecer muito para essa sua pergunta, né? Eu vou falar, quem aí no chat quiser responder também, quanto mais gente responder, melhor a gente vai entender esse imbróglio todo, né? A sensação que eu tenho é que a gente ainda está muito agarrado na PPI, estados e municípios estão muito agarrados na PPI, e a PPI era uma programação de oferta. Isso. É claro que é ela que vincula o orçamento, o dinheiro que vem do Ministério, né? Mas a gente precisa dar o salto, a gente ainda não conseguiu dar um salto de qualidade, de sair da programação da oferta, da demanda, né, da oferta mesmo. Da oferta mesmo, para poder ir para a programação em cima da real necessidade de saúde da macro, da região, e depois da macro, e depois do estado, né, e isso tudo é o que faz a PPI ficar, o PRI ser vivo. Então, na minha avaliação, eu acho que a dificuldade maior é isso, é conseguir pensar numa programação de saúde que inclua a necessidade da população pensada desde a APS, né, caminhando para a atenção especializada e atenção hospitalar. Então, acho que, pelo menos, a gente tem no CONAS perseguido esse objetivo, sabe, de conversar com as secretarias. A gente fez uma oficina recente no Mato Grosso, que foi muito legal, né, porque no SUS e na saúde em geral, a gente que é mais da antiga, né, a gente gosta e sabe fazer diagnóstico, mas na hora de dar o segundo passo, para além do diagnóstico, a gente ainda tem muita dificuldade. O que você acha? Não, é isso, porque assim, né, gente, assim, a gente sabe que tem uma série de, como eu falei lá na apresentação, né, de influências e de fatores que interferem diretamente nesse processo. Por exemplo, o ano passado, a gente estava num movimento bom, veio a eleição. Aí vem as
as emendas parlamentares que não conversam com um plano de necessidades, e aí que quer alocar recurso de investimento, por exemplo, numa área que não tem que ter aquilo ali, é outra coisa, entendeu? Então, acho que é um processo, mas é um processo de convencimento, assim como a gente saiu de um modelo inampiano, né, extremamente medicalizado. Exatamente, hospitalocêntrico, e a gente está avançando, a gente vai ter que avançar para um pensar regional mesmo, entendeu? Então, assim, somos todos brasileiros, temos todos direito à saúde. E como que a gente se organiza para estar segurando, né, esse direito, para estar fazendo cumprir o que está na Constituição? Porque, no final das contas, todo mundo tem muito consenso no discurso, mas tem um dissenso na prática. Então, eu não vou gastar do meu dinheiro com o paciente lá que é do outro. Então, aí começam as disputas dentro do território, inclusive disputa em relação ao prestador. Quer dizer, tem casos de, imagina um prestador de um município querer comprar serviço de um outro prestador, né? E aí, onde fica a questão do comando único? Então, por isso que, assim, eu acho que os técnicos das secretarias podem colaborar colocando isso na pauta, entendeu? Assim, fortalecendo o planejamento, fortalecendo uma linguagem comum aí nessa rede, né, para a gente conseguir avançar, convencendo de que sim, a atenção primária também, tem que ser uma prioridade também para a Secretaria Estadual de Saúde, porque eu acho que a gente ficou muito assim, não, a atenção primária é com o município, a atenção especializada e alta complexidade é com o Ministério e a Secretaria Estadual, só que a gente não tem rede se não tiver atenção primária. Né? Então, assim, sim, é de responsabilidade da Secretaria, enquanto coordenadora do sistema estadual, pensar o sistema, né? Então, acho que é um pouco por aí. A gente tem também provocado muito o Ministério em relação a essa questão da programação. Agora, quando teve essa discussão agora da rede de oncologia, isso veio muito, né? A gente colocou que quando começou aquela questão de criar par, fazer aquela programação, né, regional, não é um par separado, é um único processo com os diversos planos operacionais dentro de cada rede, porque as redes têm as suas especificidades, né, mas enquanto a gente, de fato, não tiver um consenso na prática, e aí ir lá e a gente criar esse, né, fortalecer esse consenso, fortalecer essa linguagem comum, ter esse entendimento, de fato, do que é uma rede de atenção à saúde, de que rede que a gente está falando, a gente vai continuar patinando, mas eu acho que a gente já avançou muito, e eu acho que está na pauta, está na agenda, né, dos técnicos, dos gestores, e isso aí eu acho que falta só mesmo a gente investir mais, convencer mais, né, e tá socializando esse tipo de conhecimento, né, que a gente está tendo aqui, quer dizer, essa prática de trabalho, eu acho que justamente é muito importante que a gente esteja compartilhando essas experiências, principalmente entre os estados, né, entre as regiões. Por que tem região de saúde que funciona super bem e outra não? Vamos pensar nisso, vamos fortalecer a CIR. Assim não dá para ser uma reunião burocrática, assim tem que discutir ali os problemas da região, e como que a gente vai enfrentar esses problemas juntos, de forma coletiva, né? Então, acho que é um pouco por aí, tá, Ana? E assim, gente, não tem nenhuma pergunta, né? A gente sabe que tem muitos estados fazendo muita coisa no que tange a governança. A gente trouxe uma experiência porque a gente tem um limitador e um compromisso de fazer essa reunião, essa jornada, durar 1 hora, né? Mas essa semana passada mesmo, nós tivemos em Minas, na agenda de recepção dos novos gestores municipais, que é um espaço puramente de governança, né? Então, é muito interessante aproveitar essas agendas comuns para desenvolver essa articulação e essa parceria, fundamentalmente com o município, para, a partir daí, a gente avançar. A Demária está colocando aqui, penso que a PPI pode apenas ser mais dinâmica, podemos alterar mensalmente, mas nós mesmos engessamos quando não revisamos mensalmente. É isso, né? É uma coisa que foi feita uma vez, né? E fica
atrelada ao recurso que o Ministério, do teto que o Ministério manda. E, realmente, a gente não revisa, mas eu só quero lembrar que a PPI, da forma como ela foi originariamente pensada, ela era uma programação da média e alta complexidade. Né? A gente está lutando para uma programação que parta, não de, eu preciso de cardiologista, vou mandar todo mundo para o cardiologista. Não, eu preciso de uma programação que parta numa atenção primária que atende o sujeito, que classifica o risco desse sujeito e vai mandar para o cardiologista aquele que precisa do cardiologista. Né? E não... É o que ele fala quando fala ali da governança, ali naquele espaço micro, né? A gestão é isso, é como é que a atenção primária vai influenciar nisso, vai definir isso, não só influenciar, né? Então, essa discussão é fundamental, e também é fundamental que a gente olhe assim, como que eu, técnico da SES, como que eu, técnico do CONAS, como que eu, facilitador do Hospital de como que eu posso contribuir para essa mudança de chave? O que eu preciso mudar em mim? Porque também tem isso, né, gente? Todo mundo aponta o dedo para o outro, mas ninguém aponta para si mesmo. Pô, será que eu estou reproduzindo essa coisa que eu tanto critico? Né? Então, acho que merece uma reflexão também da gente, sabe? Um olhar para dentro e ver, pô, o que a gente está contribuindo? O que a gente está mudando? Né? Eu acho que isso é muito importante a gente... Tem uma figurinha que uma vez eu passei para a Mazé, que ele dizia assim, né, quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão, mas quem quer mudar? Aí um olha para o lado, olha para o outro, né? Então, acho que é isso. Atenção primária da gente, quem é, né? Quem é a nossa atenção primária, quem é a nossa equipe de estratégia da família. Aqui na minha secretaria. Nós indo para cada especialista, né? Cada um vai para um lado, atrás do outro especialista. Então, acho que essa contribuição é importante. E a PPI, ela foi baseada em oferta, né? E naquela época se considerou o que tinha de serviço instalado e de oferta. E depois que os outros colocaram, você não quer mexer naquela... Porque é a lógica do INAMPS, né? Afinal, a gente veio de lá. E ele do INAMPS, né? Então, é isso. Obrigada, Marta. Muito bom ver você aqui, viu? Saudade, amiga. Treta. Ô, Rita, Tidinha e demais, só para assim, fortalecer um pouco essa fala que você fez, Rita, que você contou a história, eu acabei não contando, né? Essa parte aí da influência que teve, né, uma única reunião que aconteceu dia 7 de novembro, né, e a gente voltou lá agora em janeiro, numa visita, e percebemos, né, o impacto que teve aquele simples fato das pessoas se reunirem. Então, acho que dessa discussão toda que a gente fez, né, quem sabe não permitir o espaço, né, pode ser um primeiro momento, né, as pessoas estão todas soltas na rede, né, nós temos uma rede por oferta e fragmentada, então, às vezes faltam os espaços, né, onde os atores estratégicos deveriam estar. Então, acho que é só um detalhe, assim, às vezes, se a gente conseguir oportunizar um espaço, às vezes é uma reunião de meio-dia, às vezes é uma reunião de um dia, uma oficina, a gente já começa a promover um movimento nessa rede, né, então deixar isso, assim, como um alerta, né, um ponto de atenção que pode ser que a gente tenha que começar exatamente das coisas mais simples, né, às vezes a gente acha que tem que começar de uma coisa muito difícil e tal, e às vezes, coisas mais simples, a gente tem um resultado, né, tão grande aí, impacto, como foi relatado aí por Rita. É isso. Sandra. Boa tarde, pessoal, parabéns, Rita, parabéns, Tininha e Preta. Na realidade, o que eu queria colocar, até complementando um pouco o que o Preta colocou, tem a ver com que a gente achar que ter pontos de atenção é suficiente para a gente considerar que a gente tem uma rede. O professor Eugênio é muito enfático sempre em dizer que não basta termos os pontos de atenção, se esses pontos de atenção não comunicarem. Então, a comunicação, que é o exemplo que vocês colocaram, né, a aproximação dessas pessoas é que faz com que a gente constitua a rede de fato, garantindo a caminhada da população usuária de forma compartilhada entre os diversos níveis de atenção. Então, assim, essa compreensão
Muitas vezes a gente não dá conta. A gente fica pensando em implantar serviço, mas não pensa em como essa rede se comunica e como esses profissionais se comunicam. Peraí. Eu queria chamar, obrigada, Sandra, eu queria chamar também a atenção para uma coisa que o Luiz Maria Filho colocou aqui no chat, né? Uma das discussões que temos levado em São Paulo é a PPI ser trabalhada com todo o financiamento, incluindo todos os recursos, Estado, município, e não só o recurso federal, como foi no passado. Perfeito, Luiz. Eu acho que esse é o caminho, né? Não dá para a gente não colocar, inclusive, a maior fatia do dinheiro que hoje está financiando a saúde. 70% é Estado e município, né? Quase 70%. Então, assim, esse dinheiro tem que estar na nossa programação, na nossa PPI, no como a gente for chamar. Né? Porque, senão, a gente fica faltando um pedaço muito grande. Hoje em dia, né, os estudos financeiros que estão aí mostram que secretarias estaduais e municipais de saúde estão financiando 64% de todo o gasto com saúde, enquanto a União financia 36%. Então, é uma falácia dizer que a PPI demonstra o que está acontecendo no território em termos de financiamento. Então, acho que, assim, parabéns, Luiz, pela iniciativa que vocês estão tendo em São Paulo, né? Vamos convidar você para ir na nossa Câmara Técnica de Gestão e Planejamento, contar um pouquinho mais para a gente como é que está se dando isso, para a gente também formar uma rede colaborativa dessas secretarias estaduais de saúde com essas experiências e ações bem-sucedidas. Gente, não tem nenhuma pergunta, e eu estou na terrível missão de manter o combinado que a Maria José fez quando lançou a jornada, que a gente fala durante 1 hora, e a nossa 1 hora acabou. Então, eu quero agradecer imensamente a todos em torno de 117 pessoas que participaram conosco, né, e que ficaram até agora, dizer que a gente vai ter uma lista de presença no chat, eu vou manter mais um pouquinho o chat aberto, para que vocês possam ir preenchendo essa lista de presença, porque é a partir dela que nós vamos mandar a apresentação do dia de hoje para todos vocês.